No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, hoje é segunda-feira, 13 de setembro de 2021. O Jornal da CUT começa agora, traz o seguinte assunto. Sem política econômica, 26% dos brasileiros ficam desempregados 2 anos ou mais. As consequências a gente vai falar sobre isso nessa edição do Jornal da CUT que começa agora. Rádio CUT, www.cut.org.br. Cerca de 6 milhões de trabalhadores e trabalhadoras perderam o emprego no Brasil há mais de um ano. Destes, 3,8 milhões, quase 4 milhões, já estão sem trabalho há mais de 2 anos. O total de trabalhadores em busca de colocação há mais de um ano subiu de 6,7% para 15,1%. E o total daqueles que buscam há mais de 2 anos subiu de 23,9% para 26,1%. Ou seja, quanto mais tempo o trabalhador fica desempregado, menor é a chance de recolocação no mercado de trabalho. Manchetes de alguns jornais, baseadas em análises de consultorias econômicas, dizem que esse quadro é uma das consequências da pandemia do novo coronavírus. Mas isso é uma falácia. Segundo o presidente nacional da CUT, Sérgio Nobre, a necessária paralisação das atividades econômicas para conter a disseminação da Covid-19 não é a principal causa do alto índice de desemprego no país, como afirma o presidente Jair Bolsonaro. Sérgio Nobre diz que desde que assumiu o governo, Bolsonaro não apresentou nenhuma proposta efetiva para a geração de emprego e renda. Suas escolhas erradas na política econômica resultaram em desemprego recorde e aumento da fome. Sérgio Nobre diz ainda que somente com o investimento do Estado é possível enfrentar de forma eficaz o desemprego. Ele diz ainda que o governo Bolsonaro desmontou instrumentos de desenvolvimento do país e a iniciativa privada não tem, historicamente, condições de exercer o papel de indutor da economia, como quer Paulo Guedes, o ministro da Economia, e como quer também Bolsonaro. Para Sérgio Nobre, presidente da CUT, os números de hoje seriam melhores se o governo não tivesse reduzido investimentos e quadro de pessoal para privatizar estatais, como a Eletrobras, tentando vender os Correios à Petrobras, além de desmontar o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que simplesmente abandonou o financiamento industrial. Sem as estatais, o BNDES e os bancos públicos fazendo investimentos, não tem Ministério do Trabalho, que foi recriado recentemente, não tem Ministério do Trabalho que consiga promover mais empregos. Agora, sobre o desemprego de longa duração, o cenário atual é de desemprego realmente prolongado, que tem consequências trágicas para a classe trabalhadora e para a economia do país. Quem diz isso é o diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, o Fausto Augusto Júnior. Ele fala o seguinte: uma pessoa que fica 2 anos sem emprego sofre algumas consequências. Ela vai mais rápido para o desalento, porque procurar emprego significa também ter custos. Ele lembra ainda que o número dos desalentados, daqueles que já estão desalentados, ou seja, aqueles que desistiram de procurar emprego por não conseguir uma oportunidade depois de muito tentar, esse número já é muito alto. Ele explica que, ainda que é mais difícil o retorno ao mercado de trabalho dessas pessoas que estão há mais tempo desempregadas, por diversos motivos, entre eles a dificuldade do trabalhador se manter atualizado na questão profissional, como manter também a sua capacidade de relações. A qualificação profissional se altera. Aí o Fausto Augusto Júnior diz que vai aumentando a dificuldade em se manter atualizado para as demandas dos empregos. Isso faz com que o trabalhador não consiga emprego ou tenha de se sujeitar a trabalhos aquém da sua qualificação, da sua experiência, da sua trajetória. Para a economia tem também consequências. Para a economia como um todo, há prejuízos, porque o país acaba perdendo a capacidade produtiva porque perde a competência desses profissionais por incapacidade do próprio mercado de trabalho, né? Ou seja, o mercado de trabalho não consegue absorver esses trabalhadores que estão há mais de 2 anos sem emprego, que são grandes profissionais com experiência, e aí a produtividade do país é reduzida. Então é perigoso do ponto de vista do futuro, diz o Fausto Augusto Júnior do DIESE. E isso sinaliza a necessidade de políticas ativas de emprego, uma política econômica voltada para a geração de emprego. A situação já estava ruim antes da pandemia, piorou com a pandemia. Os números do desemprego prolongado, que se referem ao primeiro trimestre deste ano, que a gente disse agora, né, que são 6 milhões de trabalhadores há mais de um ano sem emprego e 3,8 milhões há mais de 2 anos, são de um levantamento da consultoria e dados, que fez uma análise com exclusividade para o jornal Valor Econômico, baseada na pesquisa nacional por amostra de domicílios, a PNAD contínua, que é realizada pelo IBGE.
O desemprego prolongado atinge trabalhadores que, mesmo antes da pandemia, já vinham sofrendo as consequências da crise econômica que foi aprofundada pela crise sanitária e pela falta de política econômica e social do governo Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes. Por que a gente está dizendo isso? Porque se eles já estão desempregados há 2 anos, então não vale dizer, ou seja, é realmente uma falácia de Bolsonaro dizer que a pandemia causa o desemprego como está hoje. Essas pessoas já estavam desempregadas há 2 anos, isso já é consequência desde 2016, quando houve o golpe, quando houve a paralisação de investimentos e o desemprego aumentou significativamente. E o governo Bolsonaro, além de não ter política de geração de emprego, não tem política também de requalificação, que é um outro ponto. Segundo o diretor técnico do Diese, para atender a necessidade constante de atualização profissional e assim permitir que trabalhadores se adaptem às novas realidades impostas pelo avanço da tecnologia, por exemplo, e consigam uma recolocação no mercado de trabalho, é essencial ter qualificação profissional e é necessário ter um programa para isso. Mas, para além, é também necessário qualificar, gerar oportunidades e promover intermediação entre o desempregado e o empregador. Um exemplo clássico desse tipo de programa é o Pronatec, lembra? Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego foi criado em 2011 para capacitar os jovens brasileiros. Iniciativas como o Pronatec, entre outras ações dos governos Lula e Dilma, como acordos com o Sistema S, garantiram a criação de nada mais nada menos do que 20 milhões de vagas de trabalho. Então falta programa assim para que a geração de emprego possa ser impulsionada. Esses sistemas, que não são prioridade para o governo atual, vêm sendo desmontados desde 2016, após o golpe, e contribuem de forma severa para o desemprego. O Sistema Nacional de Emprego, o Cine, por exemplo, desde o governo de Michel Temer, já vem sofrendo cortes no orçamento. Em 2019, foram 9,6 milhões de reais que seriam destinados à ampliação da rede de atendimento do programa do seguro-desemprego. Houve um corte, então, significativo de investimentos e a geração de emprego pede socorro no Brasil. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!